Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais, transformadoras da história da filosofia, a chamada Revolução Copernicana de Immanuel Kant. É um conceito que vira de ponta cabeça o jeito que a gente pensa sobre a realidade e o nosso papel nisso tudo. E para começar, já vamos com essa pergunta, né? A realidade que a gente enxerga, ela é real de verdade? Ou será que é, de alguma forma, uma construção da nossa própria mente? Kant nos obriga a fazer essa pergunta. Será que a gente só absorve o mundo do jeito que ele é? Ou será que a nossa mente é uma participante ativa que molda tudo que a gente percebe? É exatamente esse o problemão que o Kant decidiu resolver. Ok, então vamos contextualizar a coisa. Lá no século XVIII, a filosofia estava meio que num beco sem saída, sabe? Presa num debate gigantesco entre duas visões de mundo que eram completamente opostas sobre como a gente conhece as coisas. Olha só, de um lado a gente tinha os racionalistas. Eles diziam que a gente chega na verdade só com o poder do pensamento, da lógica. Do outro lado, os empiristas, que batiam o pé dizendo que não, que todo conhecimento começa e termina com a experiência dos nossos sentidos. Esse conflito todo acabou levando a um ceticismo bem profundo, principalmente com o filósofo David Hume. Ele chegou a dizer que, se tudo vem da experiência, a gente não pode ter certeza de nada, nem mesmo de algo básico como causa e efeito. E é aí que o Kant entra na história. Ele mesmo disse que essa ideia do Hume o despertou de seu sono dogmático. Foi como um balde de água fria. Kant percebeu que tanto os racionalistas quanto os empiristas, eles tinham um ponto, mas no fundo os dois estavam errados. Era preciso achar um caminho novo, uma forma de juntar as duas ideias e salvar o conhecimento dessa dúvida paralisante. E aqui está a sacada genial dele, a sua Revolução Copernicana. Pensa só. Copérnico virou a astronomia de cabeça para baixo quando disse que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Kant propôs fazer a mesmíssima coisa com a filosofia. Ele perguntou, e se, em vez da nossa mente ficar ali passiva, tentando se adaptar aos objetos, e se fossem os objetos que tivessem que se conformar à nossa mente para a gente poder conhecer eles? Uma virada de jogo total. Para conseguir construir essa base nova, Kant precisava de algumas ferramentas. E ele começou fazendo uma distinção super importante sobre de onde vem o nosso conhecimento. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro, a gente tem o conhecimento que ele chamou de a priori. Pensa nisso como um conhecimento que vem antes de qualquer experiência. São aquelas verdades que a gente sabe que são sempre universalmente verdadeiras, sem precisar checar no mundo lá fora. O exemplo clássico é a matemática. A gente sabe que 7 mais 5 é 12. Isso não é algo que a gente aprende olhando para as coisas, mas sim pela própria razão. E o oposto disso é o conhecimento a posteriori, que significa depois da experiência. Esse é o tipo de conhecimento que a gente só consegue obter usando os nossos sentidos. A frase "todos os corpos são pesados" é um exemplo perfeito. Não dá para saber isso só pensando. A gente precisa ter a experiência de interagir com os objetos para descobrir essa característica deles. Ok, essa foi a primeira distinção. Agora vem a segunda, que é igualmente importante e tem a ver com a estrutura das nossas afirmações, ou como Kant chamava, dos nossos juízos. Então, Kant divide esses juízos em dois tipos. Os juízos analíticos são aqueles em que o que a gente fala do sujeito já está contido na própria definição dele. Por exemplo, dizer todos os corpos são extensos é um juízo analítico, porque a própria ideia de ser um corpo já inclui a ideia de ocupar um espaço, de ser extenso. Não adiciona nada de novo. Já os juízos sintéticos, esses sim expandem o nosso conhecimento. Dizer todos os corpos são pesados é sintético, porque a ideia de peso não está, por definição, dentro da ideia de corpo. É uma informação nova que a gente adiciona pela experiência. Certo? Agora, vamos juntar todas essas peças. Quando a gente organiza esses conceitos, olha só que interessante. Juízos sintéticos a posteriori são fáceis, né? São as nossas observações do dia a dia. A bola é vermelha. Juízos analíticos a priori também são claros. São as verdades da lógica. Tipo, todo solteiro não é casado. Mas, e aquela caixinha vazia ali? Um juízo que ao mesmo tempo é sintético, ou seja, que expande nosso conhecimento, e a priori, que é universal e necessário. Será que isso existe? E essa se torna a grande pergunta de Kant. Como é possível que a gente tenha conhecimentos novos sobre o mundo que sejam absolutamente certos, sem precisar da experiência para comprovar cada caso? A existência da matemática e da física já mostra que sim, isso é possível. Mas como? A resposta para essa pergunta é a chave de toda a filosofia dele. E para responder a essa pergunta, o Kant nos convida para uma viagem para dentro da nossa própria mente.
E a primeira parada é o que ele chama de sensibilidade, que é basicamente a nossa capacidade de receber informações do mundo. E aqui está o pulo do gato da Revolução Copernicana. A mente não é uma lousa em branco que só recebe as coisas. Kant diz que a nossa mente já vem equipada com uma espécie de óculos que a gente não consegue tirar. E esses óculos moldam e estruturam toda e qualquer sensação que a gente recebe do mundo. E que óculos são esses? Para o Kant, são o espaço e o tempo. Ele argumenta que espaço e tempo não são coisas que existem no mundo por si só, independentes da gente. Na verdade, eles são as estruturas básicas da nossa percepção. Tudo que a gente experiencia do lado de fora, a gente experiencia no espaço. E tudo, absolutamente tudo, seja interno ou externo, a gente experiencia no tempo. São as regras do jogo da nossa percepção. Mas só receber esses dados já organizadinhos por espaço e tempo é só o primeiro passo. A mente precisa depois organizar ativamente essa informação toda para que ela faça algum sentido. E é aqui que entra a segunda grande capacidade da mente, o entendimento. Então, se a sensibilidade usa óculos, o entendimento usa um tipo de sistema de arquivamento. Ele pega todos aqueles dados brutos que chegaram e organiza usando um conjunto de conceitos puros. E o detalhe é, esses conceitos não vêm da experiência. Eles já fazem parte da estrutura da nossa razão. Esses conceitos puros são o que Kant chama de categorias. Por exemplo, a causalidade. Quando a gente vê uma bola de bilhar batendo na outra e a segunda se move, a mente não vê só dois eventos separados. Ela aplica ativamente a categoria da causalidade para entender que o primeiro evento causou o segundo. Essa regra de causa e efeito, para Kant, não vem da experiência. Ela é a ferramenta que a mente usa para poder organizar a experiência. Sem essas gavetas, tudo seria só um caos de sensações sem conexão nenhuma. Então, juntando a sensibilidade com o entendimento, Kant chega numa solução poderosa para o problema dele. Só que essa solução também desenha uma linha muito clara no chão, separando o que a gente pode conhecer daquilo que a gente não pode. E aqui está, finalmente, a resposta para a grande pergunta. Os juízos sintéticos a priori são possíveis porque eles não descrevem o mundo como ele é em si mesmo, mas sim as regras universais de como a nossa própria mente precisa estruturar qualquer experiência. A geometria, por exemplo, é um conhecimento certo porque ela descreve as leis dos nossos óculos, do espaço. E a física? A física é possível porque ela descreve as regras do nosso sistema de arquivamento, as categorias, como a causalidade, que o nosso entendimento impõe a tudo que a gente percebe. Isso nos leva à consequência talvez mais profunda da filosofia de Kant. Ele faz uma distinção crucial entre os fenômenos, que é o mundo como a gente o experiencia, já filtrado e organizado pela nossa mente, e o númeno, que é o mundo como ele é em si mesmo, a coisa em si. A gente pode conhecer os fenômenos com certeza, mas o númeno, a realidade por trás das aparências, essa tá para sempre fora do nosso alcance. O ponto central, no fim das contas, é este. O conhecimento humano é uma parceria, uma colaboração entre o mundo lá fora e as estruturas da nossa mente. A gente não cria a realidade do nada, mas a gente também não é um mero espectador passivo. A gente co-constrói a nossa realidade. A Revolução Copernicana de Kant nos dá, por um lado, uma base firme para a ciência e o conhecimento, mas, por outro, ela estabelece um limite que a gente nunca vai poder cruzar. E nos deixa com essa pergunta que ecoa até hoje. Se a realidade que a gente vive é moldada pela nossa mente, o que será que existe de verdade por trás do véu da nossa própria percepção? Uma questão que com certeza ainda tira o sono de muita gente.